Muito obrigada, Sonri, pela apresentação do relatório do Distrito 2. Vamos dar uma salva de palmas. A seguir, convido o nosso líder distrital, pastor Ronilson, para as palavras principais. Ok, uma salva de palmas. Boa noite, irmãos e irmãs do Distrito 2. Espero que esteja dando para ver direitinho aí o meu PowerPoint. Se não tiver, aí me dá um aviso, tá? Então, primeira vez, né, estamos fazendo uma reunião mensal com todos os líderes e membros do distrito. Nós vamos tentar, né, realizar essa reunião com uma programação variada, né? Hoje estamos fazendo um experimento, mas nos próximos meses, né, podemos fazer uma programação mais variada, envolvendo os outros pastores da missão também. Por exemplo, escolhendo alguns pastores para dar relatório da sua missão, outros pastores para dar palavras, né, principais. Então, como essa é a inicial, então eu vou dar, né, as palavras, falar alguns pontos importantes que eu acho para o nosso distrito, para a gente poder seguir avançando, né, cada vez mais e mais. Então, primeiramente, naturalmente, né, nós devemos pensar e falar, né, sobre o coração da verdadeira mãe. Esse é um ponto mais importante, né? Então, nessa breve introdução, eu quero falar, né, primeiramente sobre a situação, né, da verdadeira mãe, apesar de que todo mundo já está sabendo o básico, né? Mas para a gente poder alinhar, né, a nossa expectativa, nosso pensamento, quanto mais unido nós tivermos, então, mais nós conseguiremos criar boas condições. Então, sempre as reuniões, né, continentais que o Reverendo Kim começa, ele começa puxando esse assunto. Quando fazemos reuniões nacionais também com o presidente Samuel, ele também começa, né, lembrando desse assunto. Então, vamos fazer da mesma forma distrital. Então, nessa introdução, vamos falar do coração da verdadeira mãe e também do alinhamento, né, com a vontade de Deus. Então, a situação da verdadeira mãe, não há necessidade, né, para a gente poder repetir, é uma situação muito triste. Naturalmente, todos os nossos pensamentos, nossas emoções estão direcionadas para a saúde e para a proteção, né, da verdadeira mãe. Então, vigílias, né, estão sendo feitas, como a gente acompanha, né, pela sede mundial e em todas as partes do mundo, condições, ações práticas também da própria Igreja da Coreia e da equipe de advogados estão todos empenhados, né, dando o seu melhor para poder resolver essa situação o melhor possível, o mais rápido possível e da forma da melhor forma possível, né? Então, claro que também sabemos que tem a parte providencial, então tem algo espiritual por trás. Essa é a razão porque nós fazemos, né, Johnson, porque se fosse apenas algo mais externo, né, somente ações externas precisariam ser feitas, né? Então, a última informação, né, acredito que os irmãos e irmãs também já possam estar sabendo, né, mas foi pedido, né, foi feito um pedido de fiança pela equipe de advogados da verdadeira mãe, devido, né, especialmente à sua idade e também à situação de saúde, mas como esse caso é um caso que está repercutindo muito, é um caso grande, né, então a audiência ainda não foi marcada para poder analisar essa situação da fiança que está sendo pedido, né? Então, pelo que eu saiba, essa seria a última informação nessa parte, o que está sendo feito legalmente, né? Esse pedido foi feito na metade do mês passado, e geralmente na Coreia, né, segundo a internet, né, leva cerca de 10 a 12 dias para analisar e já marcar a audiência, mas diz que como é um caso, se for um caso muito grande, muito expressivo, pode demorar mais, porque eles analisam mais coisas, né? Então a ideia, né, que o próximo passo é que seja avaliada essa situação da fiança, seja marcada uma audiência e que nessa audiência nós oramos, né, esperamos que a fiança seja aceita e a verdadeira mãe seja liberada, né, para poder. Ela continua, né, numa situação de detenção, só que em casa, né? Então, seria o próximo passo que a gente espera que aconteça, né, para depois ir melhorando cada vez mais. Então, nós continuamos orando com coração de arrependimento e determinação para cumprir a nossa porção de responsabilidade humana. Isso vai apoiar muito na parte espiritual para que possa solucionar rapidamente essa questão da verdadeira mãe
naturalmente, né? Então, eu coloquei algumas frases da verdadeira mãe, comparando, né, com aquele versículo bíblico que Jesus fala em Lucas 23, 28, quando ele estava sendo levado, né, para o Calvário. Ele disse, né, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. O que a verdadeira mãe está dizendo é praticamente a mesma coisa, né? Uma das primeiras coisas, né, que a família verdadeira disse quando visitou a verdadeira mãe, e os líderes também, é que ela disse essa frase que aparece acima, né, do slide, né? Não orem por mim, eu estou bem, orem por suas famílias e pela providência. Também, aí embaixo, né, no slide, a verdadeira mãe disse, né, no fim, mesmo que leve um tempo, a verdade sempre prevalecerá. Também já umas duas, três ocasiões, né, os membros da família verdadeira e líderes que visitam a verdadeira mãe disse que ela reforçou esse ponto, né, e também ela fez um pedido, né, informem a Coreia, informem ao mundo sobre os verdadeiros pais. Ela disse, né, saiam daqui, né, ou seja, lá do centro de detenção e informe a Coreia tudo que os verdadeiros pais estão fazendo, informe ao mundo tudo que os verdadeiros pais estão fazendo. Então, isso nos leva naturalmente, né, à ideia do testemunho para os verdadeiros pais. Então, a verdadeira mãe tem um desejo, ela tem um pedido que ela já nos fez. Naturalmente, né, fazer testemunho, levar as pessoas à bênção, é algo que nós fazemos de forma natural, é o carro-chefe da providência, mas nessa situação, mais que oração, mais do que o Johnson, né, para ela, claro que o mundo inteiro não vai parar de fazer, né, mas mais que tudo isso, ela está pedindo para que a gente possa dar testemunho, informar ao mundo sobre, né, os verdadeiros pais. Então, baseado nesse pedido, nesse coração da verdadeira mãe, eu senti, né, uma inspiração de compartilhar um ponto que também, naturalmente, os irmãos e irmãs já escutaram muitas vezes, mas nós podemos, então, estar pensando e meditando um pouco mais nesse ponto, né? Uma das coisas mais importantes na providência é quando a gente consegue agir de acordo com a vontade do céu, de agir de acordo, né, com a vontade de Deus. Então, no princípio divino, especialmente ali na parte da ressurreição, mas também em outras partes, né, menciona que para o ser humano crescer espiritualmente, para o ser humano ressuscitar, né, que significa crescimento espiritual, o ser humano precisa de receber as palavras de Deus e praticar as palavras de Deus, como está mostrando aí no slide, né? 95% é a parte de Deus que ele vai dar a sua palavra e 5% é a parte do ser humano onde ele vai praticar essas palavras, né? Fazer a prática das palavras de Deus. Se o ser humano fizer isso, né? Se eu fizer isso, nós iremos então crescer espiritualmente. Então, quanto mais nós acertarmos, né, a vontade de Deus, quanto mais a gente estiver fazendo, agindo de acordo com a vontade de Deus, mais o nosso crescimento espiritual vai ser acelerado, mais nós vamos conseguir levantar condição, né, de indenização, mais vamos conseguir levantar fundamento espiritual também. Um dos focos da providência do Brasil e da América Latina é criar fundamento espiritual. Então, além do Johnson, oração, vigílias, né, na sala Chonchimon, a nossa própria ação, né, a gente tentar agir de acordo com aquilo que Deus está pedindo, isso também irá levantar muitas condições, muito fundamento espiritual. Então, na parte 2, né, do princípio divino, sempre menciona, repete, né, uma expressão, uma frase, né, de acordo com a vontade de Deus, ou de maneira aceitável por Deus. Então, isso, Deus quer mostrar alguma coisa, né? Então, em todo momento da providência, Deus ele está pedindo algo para o ser humano fazer. Sempre ele está pedindo. Ele pediu para Noé fazer a arca, Abraão cortar as ofertas. No tempo de Moisés, pediu para que ele saísse ali do, 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 do Egito. Então, sempre Deus está pedindo algumas coisas. Não apenas coisas macros, mas também está pedindo pequenas coisas no dia a dia. Por exemplo, nós acabamos de fazer um período de 120 dias de testemunho. Isso, naturalmente, é um pedido de Deus. Deus ele transmite a sua vontade, né? Então, como que nós podemos saber, né? Ok, eu quero fazer, quero praticar, ou quero tentar praticar a vontade de Deus, quero pelo menos alinhar o meu pensamento, o meu coração com a vontade de Deus. Como nós podemos fazer isso, né? Então, de acordo com o princípio divino, como todos nós conhecemos, explica que Deus, ele usa o centro, ele usa a pessoa que está na posição de Abel para transmitir a sua vontade, a pessoa que está na posição de Caim. Então, quando nós estamos na posição de Caim, é uma posição providencial, né? Então, nós recebemos a vontade de Deus do centro. Por exemplo, o que a sede nacional está pedindo? O que a sede continental está pedindo? Quanto mais nós tentarmos nos alinhar a isso,
mais garantia que nós estaremos tentando agir, né, agindo de acordo com a vontade de Deus. Então, se nós agirmos baseado nisso, aceitando, né, como vontade de Deus aquilo que vem através do centro, o trabalho de Deus ele vai se tornar poderoso. Então, existe um princípio, né, que eu me lembro que eu escutei isso lá no ano 2002 ainda, e de lá para cá eu vi isso acontecendo na prática. Quando eu escutei a primeira vez, era só um guia interno, era só uma explicação. Mas depois eu tive diversas experiências, né, desde 2002 para cá, e eu percebi que realmente é um princípio que funciona muito. Qual que é esse princípio? Né? É um princípio de guia interno, né? Quando alguma palavra é dada, quando algum pedido é feito, ou quando alguma estratégia é definida de forma oficial pelo centro, então a partir dali, Deus ele começa a trabalhar em cima daquilo para poder produzir o nosso crescimento espiritual. Então, quando nós tentamos, né, unir, fazer aquilo que está sendo solicitado, então Deus ele começa a fazer estratégias para o nosso crescimento. Então vão acontecer desafios, vão acontecer momentos difíceis, vão acontecer momentos bons, né? Coisas positivas, coisas negativas, testes, vão acontecer muitas coisas baseado naquela estratégia ou naquele pedido ou naquela palavra oficial que foi dada pelo centro. Então Deus ele ajusta a sua estratégia, né? O trabalho de Deus ele tem uma direção, mas a maneira que ele trabalha depende muito da situação no momento, né? Então, por exemplo, na época de Noé, repetindo, né? Deus pediu para fazer uma arca. Na época de Abraão, se Abraão começasse a construir uma arca, apesar de que foi algo muito bom e positivo quando Deus pediu para Noé, não seria a vontade de Deus naquele momento. Então a questão não é se a arca é boa ou se a arca é ruim. A arca é neutra. Depende da intenção de Deus. Se ele está pedindo aquilo ou não, se ele está com a intenção de fazer aquilo ou não. Então não é tanto da atividade em si, se uma atividade é boa, se uma atividade é menos boa, ou se uma atividade é ruim, não sei, né, se existe alguma atividade ruim dentro da providência, mas não é essa a questão. A questão é, está no foco da intenção de Deus ou não? Se tiver no foco da intenção de Deus, só o fato da gente colocar nossa mente, nosso coração e tentar fazer, né, ou seja, dedicar para fazer com o coração aberto, isso já vai produzir o crescimento espiritual. Então, acertar a vontade de Deus tem dois benefícios. Primeiro, vai fazer a providência de Deus avançar, e segundo, vai produzir o melhor crescimento espiritual da pessoa que está fazendo aquilo, ou tentando fazer aquilo, né? Às vezes a gente não vai conseguir fazer perfeitamente, mas se estivermos com o coração aberto e tentando fazer, já estaremos no caminho certo, com certeza. Por exemplo, o povo de Moisés saiu do Egito. Algumas pessoas queriam continuar, algumas pessoas queriam voltar para o Egito. Não foi fácil continuar, mas com certeza aquelas que estavam tentando continuar, elas tiveram um crescimento espiritual maior, naturalmente, e elas conseguiram contribuir com a vontade de Deus também. Então, nós somos perto da providência de Deus, nós somos pequenos, temos nossas insuficiências, mas se a gente tenta alinhar com a vontade de Deus, essa é a nossa contribuição, né? Tem um sermão que se chama Somos Soldados Celestiais dos Verdadeiros Pais, que mostra, né, que mesmo que a gente não tenha toda a capacidade providencial que Deus precisa, mesmo assim nós somos os únicos que Deus pode confiar. Se Deus pudesse confiar em outras pessoas, em líderes religiosos, líderes políticos, né, pessoas que têm posses, né, do mundo, que têm mais poder, Deus já estaria trabalhando com essas pessoas, mas por alguma razão não chegaram ainda à providência. E nós estamos aqui. Então nós largamos na frente, nós devemos, né, levantar a nossa cabeça, né, ficar com a cabeça erguida perante a providência de que nós podemos, não só podemos, como devemos contribuir com a providência. E o ponto principal que eu vejo, né, que eu sinto para isso é, antes de agir, nós então vamos buscar qual que é a intenção de Deus, o que Deus está querendo, o que Deus está pedindo, e qual que é a maneira que Deus vai transmitir isso. Vai transmitir isso através do centro. Quando nós consideramos o centro apenas de forma humana, então o benefício que vamos receber é algo mais humano. Se nós consideramos o centro como, não é aparelho, né, como canal da vontade de Deus, então Deus vai usar como canal da vontade de Deus. Então, nós sabemos, né, também já foi dado em sermões, tanto na sede central quanto aqui, né, no Distrito 2, qual que são os focos da providência, né? O primeiro foco é criar o fundamento espiritual, o segundo foco é o estabelecimento de família Tchombô, o terceiro foco é o testemunho e bênção,
E o quarto foco é a criação de futuros líderes. Então, se eu estiver pensando nisso constantemente, com, primeiro, né, com o coração aberto sobre isso, porque às vezes a gente vai no nosso ritmo, mas o nosso coração, a nossa vontade, a nossa intenção, por exemplo, sabendo, né, é, será que eu sabia que esses são os quatro focos providenciais que a sede continental, assim como a sede nacional, sempre está enfatizando toda hora nas vigílias? Eu me lembro pelo menos umas 10 vezes, né, das palavras que o presidente Samuel deu em diversos momentos, rondoquê, vigília e outros, né? Basicamente ele citou esses quatro pontos, né? E em outros momentos também nós escutamos diversas vezes, né? Então, será que nós estamos sabendo disso? Pelo menos estamos conscientes desse ponto? Ah, o que que eu posso fazer para ajudar a apoiar o fundamento espiritual? O que que eu posso fazer para estabelecimento de família Tchombô? O que que eu posso fazer para o testemunho e bênção, para os futuros líderes? Então, são vários pontos, mas eu não vou falar de todos eles, naturalmente. Tem um sermão dominical, né, no YouTube da igreja, que se alguém quiser rever, pode ver, né? Mas hoje eu quero enfatizar um pouquinho sobre o fundamento espiritual e a questão da bênção. São os dois pontos que está marcado aí em amarelo, né? Então, o fundamento espiritual e a questão da bênção. Falando sobre o fundamento espiritual, então entrando no nosso assunto um, até agora era mais uma introdução, né? Mas os assuntos serão rápidos, tá? Não se preocupe. O assunto um é a meta do Distrito 2 para a vigília continental. Então, não sei, espero que dá para ver bem aí na tela, o número está bem pequeno, mas essas barrinhas, né, é a nossa evolução da média de participação mensal da vigília de sexta-feira. Então, de janeiro a maio, né, quando eu cheguei aqui no finalzinho de maio, início de junho, nós fizemos as contas, né? Estava tendo uma média do distrito de 26 participantes, né? Depois subiu para 35, depois em julho foi para 40, em agosto subiu para 56, em setembro subiu para 65 e depois caiu um pouco, né? Caiu bastante, na verdade, né? Para 57, a média, né? A média de todas as vigílias, de todas as missões, né? E no último mês caiu para 55. Então, deu uma baixada, né, com relação ao mês de outubro e ao mês de setembro. Então, a vigília continental, né, aquela que é feita na sexta-feira, todos os irmãos e irmãs sabem disso, né? Ela é feita na sala Chonchuon, sexta-feira, das 10 à 1 da manhã. Tem algum caso de exceção, que é a questão de distância. Então, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, se a pessoa mora longe, então nós podemos disponibilizar o link. Eu já comentei isso, né, em algum momento, comentei com os pastores também, mas se algum dos pastores das missões tiver dúvida, né, será que essa família, será que eu considero isso longe? Será que isso é considerado perto? Aí pode entrar em contato comigo que a gente pode conversar ali, né, e determinar juntos, né, mas basicamente questão de distância, pode, né, enviar, pode não, deve enviar o link e pedir que a pessoa participe e que ela relate o número de participação, porque pode acontecer de alguém estar participando e não estar relatando, né? A gente vai perder resultados numéricos, lembrando que Deus também trabalha através dos números, né? Então, quando nós tentamos cumprir metas, tentamos aumentar, isso também é uma forma de Deus trabalhar, né? Então, todas aquelas pessoas, né? Eu moro muito longe, muito difícil de ir na igreja, solicite, né, ao seu pastor, caso ele não tenha enviado ainda, né? Se na sua situação você pode, né? Você é elegível para poder participar da vigília de casa. Se for, aí recebe o link, participe o melhor possível e envia foto, envia o relatório de quantas pessoas participaram. Lembrando que é para contar crianças, todo mundo que estiver presente ali no momento da participação, né? Conta também, e assim, né? E também temos a vigília diária é para todos, não apenas no local que tem a sala Chonchuon, é liberado o link, né? E enviado nos grupos, acredito que todos os dias está sendo enviado o link, não é por uma questão prática, mas uma questão de dar ênfase, né? Então, quando a gente vê o link caindo ali no grupo, a gente relembra, opa, tem a vigília hoje, né? Essa daí todos podem participar em casa sem problema, é importante relatar também para a figura central a participação dessa vigília, né? Ela ocorre de sábado a quinta, das 10 à meia-noite. São apenas 2 horas de duração. Então, a ênfase que eu queria dar é que nós devemos aumentar o número de participação na vigília continental. Quero pedir, né, o apoio de todos os pastores, né, todas as missões. Temos 6 missões aqui, né, no nosso Distrito 2, né, nos 3 estados, e pedir que vamos
fazer o melhor possível, né, para poder trazer mais pessoas, facilitar a participação de mais pessoas. E também pedir a todos os membros, irmãos e irmãs, que tentem participar. Ah, mas eu não consigo todas as sextas-feiras, não tem problema. Se consegue 2 por mês, está ótimo. Se consegue uma vez no mês, está ótimo. O importante é, como nós falamos no início, né? Tratar esse pedido de Deus, né, essa vontade de Deus com o coração aberto e mostrar sinceridade, tentar fazer, né? O restante deixa na mão de Deus, que os milagres ele vai produzir de acordo com a situação. Então, essa questão da vigília de sexta-feira, desde a primeira vigília lá na sede central, eu me lembro, eu estava participando, o nível espiritual dessa vigília aumentou muito, né? Quem participa, né, nas salas Chonchuon, especialmente aqui em Curitiba, né, que é o local que eu estou participando fisicamente, né? A gente sente que cada palavra, cada testemunho que é dado ali é muito produtivo, né? E agora a qualidade da tradução melhorou bastante também, estamos percebendo isso, né? Então facilita muito conectar com o conteúdo, os momentos de oração, palavras. Então vamos incentivar, especialmente para dar benefício para os irmãos e irmãs. E, irmãos e irmãs, vamos tentar o máximo possível participar. Então, baseado nisso, né, nessa importância da vigília, então, gostaria de que todo o distrito pudesse trabalhar com uma meta para essa vigília continental, a meta para a vigília de sexta-feira, né? Então, nós temos 3 estados aqui e vamos trabalhar com essa meta, né? O estado do Paraná, trabalhar com a meta de 30 pessoas, Santa Catarina com 20 pessoas e Rio Grande do Sul com 20 pessoas. Então, independente das situações que estejam passando a parte mais difícil ou menos difícil, vamos nos esforçar com sinceridade para tentar cumprir a meta. Isso já é metade da meta, né? A gente tentar fazer com o coração aberto, esforçando já é metade da meta, né? Eu lembro que quando fomos fazer família Tchombo, nós escutamos muitas vezes, né, que se a família pensar positivo e dizer, vou tentar fazer, 50% está feito. O mundo espiritual já prestou atenção nela e disse, eu vou apoiar essa pessoa. Se a pessoa diz, é difícil, minha circunstância está assim, na verdade as pessoas já sabem das circunstâncias, né? Todo local tem certa dificuldade, mas vamos colocar essa meta não para se tornar um peso, né? Não precisa preocupar nessa meta como um peso, né? Mas preocupar essa meta como algo que vamos fazer com sinceridade, com investimento de coração. Então, especialmente, né, no caso de Santa Catarina, a gente sabe toda a situação que da mudança, né, de missão. Aqui também na Curitiba também, na verdade, na mesma época que o pastor Ezequiel chegou em Santa Catarina, eu também estava chegando, né, aqui em Curitiba, pegamos situações, né, novas, mas independente disso, vamos colocar essa meta em coração, fazer oração por ela e tentar o máximo possível. Lembrando que nessa meta conta, né, as pessoas que moram longe, aquelas pessoas que não podem participar, né, que for, né, adequado para poder receber o link. E então é importante, né? Por exemplo, Santa Catarina, eu sei que tem Chapecó, tem outro local também que eu não me lembro agora, mas é mais próximo aqui da sede de Curitiba do que da sede de Santa Catarina, e talvez tem outros locais também. Certamente o pastor, né, a pastora sabem. Então, conversa com essas famílias para que elas possam tentar participar e conta todo mundo, né? Conta todos os participantes para a gente poder relatar. Então, a nossa próxima meta da vigília é manter uma média de 70. Depois, claro, vamos trabalhar com outras metas, mas a nossa próxima média, né, eu gostaria de colocar como uma meta de 70. Então, quero pedir o apoio, né, e o coração, né, de investimento e apoio dos irmãos e irmãs nesse ponto da vigília. O assunto 2 é correntes de apoio espiritual para a bênção de 2026. Esse assunto, né, na verdade, é um dos principais também, né, que eu gostaria de estar comentando. Primeiramente, né, falando resumidamente a questão como que está a nossa situação dos milagres de bênção. Claro, estamos focando no milagre de testemunho também, mas depois que terminou, né, na última sexta-feira, terminou o período de 120 dias de testemunho que o reverendo Kim tinha estabelecido para a América Latina. E, claro, nós continuamos o testemunho. Se tivermos convidados, vamos trazê-los, passar os kits, os vídeos, né? Quem já deu início, vamos continuar passando, né? Mas o reverendo Kim falou, temos que focar em levar aquelas pessoas para a bênção, aquelas pessoas elegíveis, né? Para poder participar da bênção. Então, no momento, nós temos, né? 6 pré-candidatos da segunda geração. Pré-candidato é aqueles que não completaram o documento ainda, ou estão no início,
ou estão na metade, mas não completaram o documento no departamento de família. E temos relatado 8, né, que já estão com a sua documentação no departamento de família, né? Claro, as famílias, né, dessas segundas gerações, elas estão trabalhando para conseguir fazer o matching, para conseguir achar parceiros. Aqui também temos o nosso comitê de bênção no Distrito 2. Se essas famílias precisarem ajuda, né, o comitê está pronto para poder apoiar, assim como os pastores das igrejas locais também, com certeza, estão prontos para poder orientar e apoiar no matching, na bênção desses jovens, né, da segunda geração. Com relação à primeira geração solteiro, nós temos 4 pré-candidatos, né, que pessoas que estão trabalhando para fazer os seus documentos, e temos 3 candidatos com documentação completa no departamento de família. Então, assim também, a nível distrital, a nível local, a nível do comitê de bênção, estamos trabalhando para orientar esses candidatos e pré-candidatos, né, para que eles possam, então, conseguir chegar até a bênção. Os pré-candidatos estamos orientando para que eles possam completar sua documentação quanto antes e educação também. Aqueles que já são candidatos, estamos orando e nos esforçando, né, na prática para poder achar uma indicação adequada, né, de acordo com a vontade de Deus, para que eles possam ir para a próxima bênção. No caso de casados, né, candidatos já casados, ou seja, o casal, nós temos 6 casais, mas apenas como pré-candidatos. Nenhum casal ainda conseguiu completar a documentação no departamento de família. Estamos trabalhando com 6 casais. Então, as correntes que nós estamos fazendo, inclusive, né, que eu estou mostrando aqui agora, né, é a corrente de Johnson Distrital para a Vitória da Bênção. Então, o foco desse jejum, né, que quase 40, né, irmãos e irmãs fizeram, quer dizer, estão fazendo ainda, né, estamos na metade do caminho, né, é justamente para apoiar a questão da bênção. Primeiro foco, como foi falado, né, no relatório da Sunri, é que, claro, tudo isso para a vitória, para resolver a situação da verdadeira mãe o quanto antes, para a proteção, mas, em segundo lugar, é para a vitória da bênção. Até porque a verdadeira mãe pediu isso, ela quer que nós levemos pessoas para a bênção. Isso, com certeza, tentar fazer a vontade de Deus que ele passou, né, através da verdadeira mãe, isso vai nos permitir levantar a melhor condição. Então, quero realmente agradecer, né, de coração todos os irmãos e irmãs que se dispuseram, né, a apoiar essa corrente de jejum, que entenderam, né, que poderia contribuir de alguma forma, apoiando, né, nessa corrente de jejum. E a nossa meta inicial era 21 pessoas, mas mais pessoas foram chegando e temos quase 40. Pode ver que tem alguns espaços em branco. Então, se algum irmão ou irmã quiser fazer parte ainda, pode entrar em contato com a sua figura central ou pode mandar mensagem para a Nanacô diretamente, se tiver o contato dela, ou para assim, né? Ou para a sede distrital, para a gente poder colocar. Se algum irmão ou irmã também quiser repetir, não tem problema, aqueles que já fizeram, se quiser colocar mais um dia de jejum, entre em contato também. Como foi explicado naquele sermão dominical e também no grupo de WhatsApp, quando se trata do indivíduo, é pouco, né? Porque cada um faz apenas um dia. Mas quando junta tudo, vai virar 21 dias de jejum, 30 dias de jejum, vai virar 40 dias de jejum, que é a nossa próxima meta, né? Chegar a alcançar mais algumas pessoas ou repetir alguém, né? Para chegar a 40. E tudo isso, a finalidade é para a vitória dos candidatos da bênção. Então, primeiramente, a pessoa que está fazendo jejum não está direcionando o seu esforço para um candidato específico, para todos eles, né? Tanto casados, solteiros, segunda geração, tudo. Mas eu quero, né, falar mais uma iniciativa, né, que gostaríamos de fazer a nível distrital, né, que é uma corrente para chamar 1000 vezes os nomes dos candidatos. Quem está participando da vigília diária já tem uma lista, mas naquela lista é possível colocar apenas 10 nomes, né, e especialmente só de casados, né? Então, o que nós queremos fazer agora no nível distrital? Queremos que as pessoas possam se voluntariar, né? Claro que e nós esperamos, né, que os líderes, né, das missões, que as famílias abençoadas, a família Tchombo, que todos possam fazer, mas eu sinto que a condição, se a pessoa entra nela de forma voluntária, ela vai fazer com o coração muito mais aberto e vai produzir mais fundamento espiritual. Então, claro, ninguém é obrigado a fazer, mas
é grandemente incentivado, né? É fortemente incentivado e convidado, né, a fazer parte disso também, dessa condição, dessa corrente, né, que nós queremos fazer. Então, como que vai funcionar a corrente, né? Como podem ver aí na tela, né? É a corrente para chamar 1000 vezes o nome dos candidatos. Então, o que que nós queremos fazer? Nós já temos o registro dos candidatos aqui, temos a sua foto, os seus relatórios, né, da situação que está, até onde avançou e etc. Então, nós queremos que apareçam pessoas, né, para poder chamar o nome daquele candidato pelo menos 1000 vezes no dia. 1000 vezes é o mínimo, pode chamar mais também. Por exemplo, eu vou chamar 1000 vezes de manhã, 1000 vezes na metade do dia e 1000 vezes à noite. É ótimo, né? Se quiser chamar mais vezes, para os jovens, né, o reverendo Kim estava dando o desafio de chamar 10.000 vezes. A gente isso não foi feito a nível ainda, né, das famílias abençoadas, né, mas é uma ideia. Se alguém fala, eu quero me arriscar, quero fazer, fique à vontade. Mas pelo menos 1000 vezes não é muito difícil. Se a pessoa fizer um ritmo ali acelerado, né, ela faz isso em menos de 10 minutos. Então, queremos pedir que os irmãos e irmãs se voluntariem para deem os seus nomes. Então, como nós temos diversos candidatos, a pessoa pode dar o seu nome e dizer, eu posso chamar o nome, né, de candidato casado ou candidato solteiro. A meta que eu pensei, né, quando estava fazendo oração e pensando sobre esse ponto, é que pelo menos 7 pessoas do distrito chamando o nome de cada candidato seria ideal. Então, é claro, se fosse candidato casado, né, o casal, ideal que teríamos 14 pessoas chamando. Então, 7 pessoas chamando para a esposa, 7 para o esposo, ou vai depender muito do número de pessoas que se dispuser a fazer isso, né? Mas pelo menos 7. Então, 7 pessoas chamando o nome específico daquele casal, 7 pessoas chamando o nome, outras 7 pessoas, né? Chamando o nome específico daquela candidata, outras 7 chamando o nome específico daquele outro candidato. Então, quando tivermos os nomes, então nós vamos dar o nome do candidato ou do casal, né, de candidato para essa pessoa e, se possível, vamos mandar uma foto dele também e vamos explicar algum detalhe. Por exemplo, esse casal tá precisando resolver a questão da taxa da bênção. Então, quando a pessoa for fazer a oração, foca naquilo, né? Vou fazer a oração para que ele consiga a taxa da bênção, para que ele fique positivo com isso e tal. Assim, a outro casal está em questão de outras coisas, o outro é questão de fé, o outro é questão dos verdadeiros pais, o outro é questão financeira. Ou seja, cada um tem uma situação, mas mesmo que a situação não for passada diretamente, só o fato de chamar o nome daquela pessoa com intenção, com coração, né, com sinceridade, assim, colocando força espiritual, Deus já vai trabalhar naquilo que ele precisa. Então, não necessariamente, né, precisamos saber, esse candidato precisa oração para isso, esse candidato para isso. Não, não exatamente, mas fazer oração para que ele consiga quebrar todas as barreiras e chegar até a bênção. Claro que além de chamar 1000 vezes, a pessoa pode fazer oração também concretamente, não apenas chamar 1000 vezes. Pode fazer oração para que ele possa quebrar barreira, conseguir vitória, chegar até a bênção. Então, essa é uma nova campanha, né, que eu gostaria de lançar. É um ponto interessante, né, que quando nós relatamos sobre a corrente de jejum na reunião distrital que nós tivemos com a sede nacional, né, junto com os outros 4 distritos, então o presidente Samuel achou muito interessante, né, gostou dessa iniciativa dos irmãos e irmãs, e ele até solicitou, né, como uma ideia para que outros distritos pudessem fazer também. Então, com certeza é algo positivo, né, que outros lugares do Brasil também irá começar a fazer. Queremos também que essa corrente de chamar 1000 vezes possa produzir esse mesmo efeito, né? Que seja inspirador, os irmãos que estão fazendo se sintam positivos, porque está atendendo algo, né? Que Deus está solicitando naquele momento, e com isso vai ocorrer crescimento espiritual também. Lembrando, né? Quando Deus pede uma coisa, ele vai fazer duas coisas, ele vai produzir 2 benefícios, ele quer produzir 2 benefícios com aquele pedido. Primeiro, é o avanço da providência. Segundo, é o crescimento espiritual da pessoa que está envolvida. Então, nós só temos benefícios em apoiar, em fazer, né? Então, os irmãos e irmãs que estiverem dispostos a fazer, na verdade, eu queria pedir, né, que os líderes das missões possa verificar nos seus grupos locais, divulgar mais ainda, né, essa campanha nova, né? A campanha de jejum continua, claro, mas vamos fazer
essa também, que não é tão difícil de fazer, e recolha o nome, né? Ajude a recolher o nome das famílias e envie, né, para a senhora Nanacô, para que ela possa estar organizando essa questão junto com a sede distrital também. Mas aqueles que quiserem entrar em contato direto também não tem problema, pode ser um caminho de várias vias, né? O que eu quero pedir é o apoio das missões, né, para que possam, além de incentivar, ajudar o nome da sua família a chegar até aqui. Então, esperamos que diversas famílias possam fazer parte, muitas pessoas, muitos membros, jovens, não importa a situação, né? Famílias Tchombota, todas podem fazer parte disso. A ideia é que nós cheguemos lá na frente, né, quando tiver a bênção em maio, e todos que participaram sintam felizes, né? Não apenas mais um evento, alguns candidatos receberam bênção, mas que eu sinta que eu fiz parte disso também. Isso vai produzir alegria, né, para Deus, isso produz crescimento espiritual, né? Quando o nosso espírito cresce espiritualmente, de acordo com o princípio divino, ele devolve um bem-estar para o nosso corpo físico. Então, vamos sentir um bem-estar celestial. Não é um bem-estar egoísta, né? É um bem-estar centralizado em Deus, porque fizemos um esforço concreto, tentamos atender um pedido que Deus está nos fazendo. Então, quero incentivar fortemente, né? Ou seja, incentivar para que os irmãos e irmãs possam fazer parte dessa condição também. Então, como conclusão das palavras, né, de hoje que eu preparei para essa reunião, vamos fazer grande união, né? União de propósito, união de finalidade e união de ação, né? Propósito é a bênção é o nosso carro-chefe. Todo mundo pode participar dessa corrente, né? Não só quem tem resultado. Por exemplo, eu tenho filho espiritual que vai para a bênção. Se for só o pai espiritual que for fazer condição, vai ficar fraco, né? Então, claro que o pai espiritual será o primeiro a fazer condição. Aquele primeiro nome da lista que vai chamar o nome ali do seu candidato é o pai ou mãe espiritual, a família, né, do pai e mãe espiritual. E os outros vão estar apoiando. Então, mesmo que eu não tenha um candidato para a bênção ainda, ou que eu esteja buscando, pode ser que ele vai aparecer nesse processo, já começa a apoiar ativamente outros candidatos de outras pessoas que estão se esforçando para poder levar as pessoas até a bênção. Nós queremos, né, com essa união de propósito, união de finalidade e união de ação, né, buscar conectar cada vez mais com os pais celestiais, conectar com os verdadeiros pais e atrair a fortuna celestial de Deus, né, para o nosso distrito, também para cada missão e para cada família abençoada, para cada membro, para que assim a gente possa estar criando o fundamento, a finalidade principal, criar um fundamento para que a verdadeira mãe possa ter grande vitória. Primeiro, né, resolver essa situação, mas não é só isso. Quando sair dali, a verdadeira mãe vai continuar, né, firmemente na linha de frente, como ela nunca saiu, para poder realizar o ideal de Deus. Por exemplo, a próxima meta é a restauração de um terço da humanidade. Então, quanto mais nós tivermos essa união, mais nós conseguiremos contribuir com isso. Então, isso que eu queria estar transmitindo no dia de hoje. Irmãos e irmãs, muito obrigado e que os pais celestiais abençoem a todos. Ok, muito obrigada, pastor Ronilson, pelas palavras inspiradoras.